Olá pessoal, eu sou o professor Ednei e hoje nós vamos estudar juntos algumas ideias de equações do segundo grau, mais especificamente na resolução de problemas do segundo grau. Para resolver um problema do segundo grau, a gente precisa dominar, a gente já precisa ter isso muito bem compreendido de como se resolve uma equação de segundo grau. Por quê? Nós vamos recair em diversas situações nessas equações e equações que são desse tipo. Então a gente tem que dominar a resolução delas. Antes de começar a resolver os problemas, a escrever a equação que representa cada um dos problemas, eu quero trazer com vocês, recapitular com vocês, como é que a gente resolve. Quero trazer duas ideias para que a gente possa ter isso muito bem claro na hora de resolver a equação do segundo grau. Uma das maneiras é resolvendo usando a fórmula resolutiva. Uma equação de segundo grau, ela vai ter aqui então esses três termos. Para a gente começar a resolver essa equação, ela precisa sempre estar igual a zero. Se às vezes ela não está escrita nesse formato, nessa forma geral, eu tenho que reescrever a equação. Tá? Então, aqui eu tenho coeficiente A, que é 1, coeficiente B, menos 7, o sinal acompanha, tá bom? Muita atenção. E coeficiente C igual a 10, como vocês já viram anteriormente. Para resolver eu posso usar a fórmula. A fórmula, eu prefiro dividir ela em duas etapas. Primeira parte da fórmula é calcular o delta. Então, primeira coisa, delta, que é b² menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, menos 7 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Muita atenção. Com o uso dos parênteses. Apareceu um número negativo aqui, coloca já nos parênteses para você não se atrapalhar depois na hora de calcular. Menos 7 ao quadrado vai resultar 49. 4 vezes 1 vezes 10, 40. 49 menos 40, 9. Pessoal, por que eu prefiro fazer primeiro o cálculo do delta? Porque se você chegar num valor negativo, nem precisa continuar. A equação ela não tem solução se você fizer esse primeiro cálculo e ele for um resultado negativo. Porque esse valor agora a gente coloca dentro de uma raiz quadrada. A segunda parte da fórmula é para encontrar o valor desse x. A gente quer encontrar um valor dele. A segunda parte é menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor do a. E aí a gente vem substituindo. O valor do b é menos 7. Coloca parênteses. Isso é muito importante. Você tem o menos da fórmula e tem o menos do valor do b. Coloca um parênteses, porque você vai precisar fazer uma regra dos sinais. Tá? Mais, menos. Raiz quadrada de 49. Ops, raiz quadrada do 9 só. 49 a gente já usou. É a raiz quadrada do 9 apenas. Eu vou escrever melhor aqui nessa outra parte. Que a gente está na segunda parte da fórmula, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o valor do a. O b é menos 7. O delta é 9. E o a é 1. Aqui a gente vai calcular a raiz quadrada do 9, que é 3. Vamos fazer a regra dos sinais. Menos vezes menos 7. Eu fico com 7. A raiz quadrada do 9, 3. 2 vezes 1, 2. Aquele x, ele vai ter dois possíveis valores. O primeiro x é quando eu faço a soma. E o segundo x, que eu vou colocar aqui x2, é quando eu faço a subtração. 7 mais 3 vai resultar 10. 10 dividido por 2, 5. O segundo x, 4. 4 por 2, 2. Então, esses são os possíveis valores de x. Uma equação do segundo grau, ela tem no máximo dois possíveis valores. Esses valores podem ser positivos, negativos, eles podem ser iguais, mas uma equação de segundo grau ela tem no máximo dois valores. Tá? Então a gente já viu como que se resolve a equação de segundo grau, é isso que a gente vai precisar fazer na hora que a gente vem falar da resolução de problemas.
Pessoal, uma outra maneira, uma forma mais ágil de resolver essa equação de segundo grau é usando a regra da soma e do produto. A gente pode olhar para aquela equação, x ao quadrado menos 5x mais 10, como é que ela era? Vamos lembrar aqui? O 5 estava lá, né? Menos 7x mais 10. Menos 7x mais 10. A gente já viu que o conjunto de solução dela, usando a fórmula, dá 5 e o 2. Como que a gente pode chegar nessa resolução de um jeito mais ágil, de um jeito mais rápido? Primeiro a gente vai pegar o valor do A, que é 1, o valor do B, que é menos 7, e o valor do C, que é 10. E nós vamos usar dois raciocínios. Nós queremos encontrar dois valores, x1 e x2, que a soma dá menos b sobre a. É a soma das raízes. Então a gente calcula menos b dividido por a. Quanto que vai dar? Menos 7 por 1. Vai dar 7. Nós queremos encontrar, então, dois valores que a soma dá 7. E que o produto tem que resultar C sobre A. C dividido por A. 10 dividido por 1. Dá 10 mesmo. Esses dois valores a gente vai buscar mentalmente. Veja que a gente está deixando de fazer toda aquela fórmula e a gente está fazendo uso dessas duas ideias. Eu vou combinar a soma com o produto dessas raízes. O que significa raiz? A solução da equação. Eu quero, na hora que eu encontrar esses dois números, eu já resolvi a equação. Veja, esses dois números somados, eles devem resultar menos b sobre a. Isso é uma formulinha, está inclusive lá no nosso material. O produto é C sobre A, também está lá no nosso material. Quando eu faço a combinação da soma com o produto, eu consigo buscar mentalmente esses valores que resolvem a equação. Pensa comigo, os mesmos valores que somados devem resultar 7, multiplicados devem resultar 10. Dica, olha aqui para o 10, para o produto primeiro, né? E aí você vai fazendo por teste, por tentativa. Você pode pensar assim, 1 vezes 10 dá 10, verdade, né? 1 vezes 10 dá 10. 1 mais 10 não dá 7. Descarta essa possibilidade e busca outros dois números que o produto dá 10. Você pode ir fazendo essa tentativa olhando para o produto, que é mais fácil. Outro par de números que o produto dá 10. 5 e 2. 5 mais 2 dá 7? Dá 7. A gente acabou de resolver a equação, sem passar por todo o cálculo da fórmula, tá? Então a gente combinou as informações da soma e do produto para resolver a equação. Você pode falar assim, mas eu não gostei desse método, porque tem que ficar na tentativa, pode usar a fórmula, não tem problema. Mas no ponto de vista de agilizar a resolução do que a gente vai trazer aqui, esse método é mais viável, tá? Eu vou resolver por esse método, mas você viu que usando a fórmula dá para chegar também nessas mesmas soluções, bom? Então, se você quiser usar a fórmula para resolver esses problemas, também é possível. Vamos começar? Para resolver situação-problema, acompanhe. Na confecção de uma caixa retangular, foi utilizado um quadrado de papelão. Dele foram retirados 4 cantos, também quadrados, com 13 centímetros de lado, como mostra esse desenho a seguir. Após a retirada desses quadrados menores, o papelão ficou com área de 1.824 centímetros quadrados. Determine a área do papelão utilizada no início do processo de confecção da caixa. Ou seja, a gente quer determinar o valor total. A gente quer determinar a área, né? Para determinar a área, já que ele é quadrado, eu preciso de toda essa medida. A gente sabe que aqui é 13, aqui também é 13, aqui também é 13. O que falta para a gente? Achar o valor do x, porque depois a gente consegue fazer x mais 13, certo? Como que a gente pode escrever a equação
que resolve esse problema? Eu sei que, após a retirada desses quadrados, o papelão ficou com área de 1824. Então, depois que eu retirei, eu fiquei com 1824. Vamos pensar. A área que a gente sabe, dados que a gente sabe do problema. Como é que a gente vai escrever essa equação? Usando dados que a gente sabe. Tá? A área que sobrou foi 1824. A gente pode escrever assim, então, pessoal. Cx é o lado original. O que a gente pegou? A gente pegou desse lado original, desse x e desse x aqui, ó, a área original, que era x², e a gente tirou 4 quadrados. Cada quadrado tem 13 centímetros de lado, olha aqui, ó. 13 vezes 13, tá vendo? 13 vezes 13, 13 vezes 13. Então a gente tirou, 13 vezes 13 é 169, 4 vezes 169. Então a gente retirou 4 vezes 169 do total, que é o original. E o que sobrou? 1824. Vamos calcular aqui, ó. Vou fazer aqui do ladinho. Faz os cálculos auxiliares. X² menos 676 igual 1824. Tá certo? Para eu resolver uma equação do segundo grau, nesse caso, a gente já lembra, esse exercício está aqui para a gente lembrar como que eu resolvo uma equação incompleta do segundo grau. Nesse caso, eu só tenho x². Eu vou resolver essa equação isolando x. Eu vou ficar com x² igual 1824 mais 676. Cálculos auxiliares aqui do ladinho. X² igual 2.500. Como a gente resolve essa equação? Bom, aquela raiz quadrada, essa potência 2 vai virar uma raiz quadrada, né? Então, como que eu faço a resolução de uma equação incompleta do segundo grau quando está aparecendo só x²? Essa potência 2 vai virar uma raiz quadrada. Então, eu fico com x igual mais ou menos a raiz quadrada de 2.500. Para fazer a raiz quadrada de 2.500, pessoal, a gente pode pensar assim, ó, é 25 vezes 100, né? Uma estratégia para a gente poder calcular. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, o x, que é o lado original, esse x da equação, ele pode ser mais 50 ou menos 50. Porque uma equação do segundo grau ela tem dois valores, né? Ó, pode ser mais 50, menos 50. A equação do segundo grau, ela tem essas duas possíveis soluções. Mas para o problema, qual é a única que faz sentido? x1 igual a 50. Essa aqui eu descarto, porque o x, que é o nosso lado original, não pode ter medida negativa. Tá? Então, para a gente deixar bem claro assim, a lógica da resolução de problemas, fala o que significa a tua incógnita. A nossa incógnita, nesse caso, ela está significando o lado original. Como que a gente concluiu que era o lado original? Porque, olha, após a retirada desses quadrados, e a gente tem a medida deles, sobrou 1.824. Então, eu consigo escrever a área total
tirando esses 4 quadrados de lado 13, e sei quanto que aquilo sobrou. Então, por meio dessa lógica, assim, ó, o que eu tenho de informação no problema, o que eu preciso escrever, eu chego na equação do segundo grau, e nós encontramos a equação do segundo grau incompleta. Toda equação do segundo grau incompleta que só tem x quadrado, você resolve isolando o x, resolve a equação e volta no problema. Qual é o único valor que faz sentido? Então essa lógica é bem importante, tá? De voltar no problema para ver se a solução faz sentido ou não. Quando a gente está falando de resolver problema, a gente precisa ter esse retorno no enunciado e entender de novo o que está sendo trabalhado ali, para eu poder responder com certeza qual é o único valor. Tem uma equação, um problema que a gente vai resolver, usando mais um pouco de geometria. Em um retângulo, a medida do lado maior excede a medida do lado menor em 8 centímetros. A área desse retângulo é 48 centímetros quadrados. Vamos determinar as dimensões desse retângulo. Não tem desenho, então a gente faz aqui uma representação do retângulo. Tá? A medida do lado maior excede a medida do lado menor em 8 centímetros. Então, o lado menor é x e esse lado é x mais 8. Como que a gente sabe disso? Por meio da informação do enunciado. O lado maior excede a medida do lado menor em 8 centímetros. Então, a gente tem aquela representação. E eu sei que a área é 48. A área é quando eu multiplico x vezes x mais 8. Propriedade distributiva, bem conhecida nossa. X vezes x, x ao quadrado, mais 8x menos 48. Tudo isso igual a zero. Bom, agora a gente vai pensar em resolver essa equação de segundo grau. O valor do A é 1, B é 8 e C é menos 48. Você pode resolver usando a fórmula resolutiva, delta igual b quadrado menos 4ac, e depois a segunda parte da fórmula, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Ou você pode ainda usar aquele raciocínio mental, a regra da soma e do produto. A soma das raízes, eu vou escrever a fórmula aqui pra gente. A soma é menos b sobre a. O produto é c sobre a. Essa é a formulinha para a gente fazer o cálculo mental. Vamos aqui. A soma das raízes tem que dar menos b sobre a. Menos 8 sobre 1, menos 8. Por que ficou menos? Por conta da fórmula. Menos b. E o b é mais 8. O produto das raízes é c sobre a. Menos 48 sobre 1, menos 48. Agora a gente precisa pensar dois números que a soma dá menos 8 e o produto dá 48. Bom, deixa o sinal de menos para a gente olhar depois. Vamos pensar, tabuadinha agora. Dois números que o produto vai resultar 48. Você pode pensar assim para mim, 6 vezes 8. 6 vezes 8 dá 48. Verdade. Mas eu consigo trabalhar com o sinal do 6 e do 8 para a soma ter errado? Não dá, né? Porque se for menos 6 mais 8 e juntar dá 2. Menos 8 com 6 dá menos 2. Então, vou pegar outro par de números. Tabuada. Quem mais que eu multiplico para ter 48? Vamos tentando. Vamos tentando, a gente vai pensar assim, 12 e 4. 12 e 4, verdade? Eu consigo combinar o sinal do 12 e do 4 para obter menos 8 na soma? Sim, né? Menos 12 mais 4. Quando eu multiplico menos 12 por 4, dá menos 48. Quando eu somo menos 12 e 4, dá menos 8. Ou seja, o conjunto solução da equação é menos 12, x1 e 4, x2. Só que para o problema, vamos voltar no problema, eu tenho uma ideia da geometria, eu não posso ter medidas negativas. Ou seja, eu descarto
a medida negativa. E o x é 4. Volta no problema. Eu não quero o valor do x apenas, eu quero as dimensões do retângulo. Por isso que a gente tem que pegar e sempre voltar na pergunta. Porque a gente parou, resolveu, fez lá a equação, nem lembra mais às vezes do que estava perguntando. Volta na pergunta para você saber o que tem que responder. O x é 4, 4 mais 8, 12 centímetros, e aqui 4 centímetros. Então a gente conseguiu responder, pode responder na imagem, pode responder às vezes a questão é de múltipla escolha, tem alternativa, ou pode escrever as dimensões do retângulo são 12 centímetros e 4 centímetros, e essa é a lógica para a gente resolver problema. Sempre volta para você saber o que tem que responder. Na hora de interpretar, se não tem desenho, faça o desenho, que é muito importante, isso auxilia bastante. Deixo indicado, pessoal, para vocês os exercícios da página 115 sobre essas ideias, sobre essa resolução de problemas, para que a gente possa exercitar, que a gente possa treinar essa lógica da resolução de problemas que vão cair numa equação do segundo grau, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.